Fala pessoal, Felipe Lagrega aqui falando e mais um vídeo do nosso canal de extrema importância para você que quer arrematar imóveis de leilão. A gente vai falar hoje sobre os principais riscos que envolvem uma arrematação, para que você entenda o que você tem que analisar com calma, quais são os pontos que você deve ter atenção, para que você não faça uma arrematação achando que fez um negócio extraordinário e depois você se deparar com uma situação que pode deixar muito frustrado, ou seja, assumir dívidas, um imóvel complicado em termos de documentação. Então, nesse vídeo aqui eu vou explicar para você os 4 principais pontos que você tem que analisar antes de fazer uma arrematação. Mas antes, deixa teu like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal e clica no sininho para ativar as notificações para que você seja avisado todas as vezes que eu publicar um vídeo novo aqui no canal. Vem comigo, vamos começar esse passo a passo que é bastante importante. Pega logo o papel e a caneta para que você anote todos esses pontos e não esqueça. Primeiro ponto que você tem que analisar em relação ao imóvel de leilão, o edital. O que é o edital em si? O edital, entenda como as regras do jogo. É daquela forma que está ali estipulado no edital que o imóvel vai ser vendido. Então, no edital vai constar a data do leilão, o site do leiloeiro, as formas de pagamento, se vai poder ser à vista, se vai poder ser financiado, o prazo para pagamento após a arrematação, se vai ser um prazo de 24 horas, 48 horas. No próprio edital também, você vai conferir quem vai assumir as dívidas do leilão. Ou seja, quem é que vai assumir os débitos de condomínio e IPTU até a data da arrematação? Será que é você arrematante? Ou será que o banco vai quitar e vai te entregar o imóvel todo organizado em questões de débito? Isso é importante ver, porque no caso de você arrematante assumir os débitos, é importante que você coloque isso aonde? Na sua viabilidade financeira. Ou seja, antes de eu dar o lance, eu tenho que computar aqueles débitos para saber até onde eu posso chegar para atingir o lucro esperado, né? O lucro que eu quero ter com aquela operação. Outro ponto importante também, e muito pouco comentado, é em relação à evicção. O que significa evicção? Evicção nada mais é do que se você perder o bem por uma decisão judicial, o banco vai se responsabilizar por isso. Se o banco não se responsabilizar, nem participe do leilão. Agora, se o banco disser assim, não, em caso de evicção, o banco é responsável e vai devolver o seu dinheiro. Opa, é uma arrematação segura. Então, esse aqui são os principais pontos que você tem que analisar no edital. Agora, claro que eu recomendo que você leia o edital de ponta a ponta. Entenda cada uma das partes do edital sem pressa, porque lembre-se, você está fazendo um investimento de longo prazo, né? Ou seja, você está comprando um imóvel que é um bem, né, digamos, importante na aquisição da maioria das pessoas, né? Você está adquirindo algo que é importante, né? Um bem ali que valoriza-se ao longo do tempo, que no caso do leilão você já sabe, você já deve ter me escutado falar sobre isso. A valorização, ela é instantânea, né? Você compra o imóvel com desconto, você não precisa esperar vários anos para ele valorizar. Você já comprou com desconto, arrematou, a valorização é instantânea. Então, presta atenção na hora de comprar esse imóvel, na hora de arrematar esse imóvel, lendo todo o edital e entendendo cada uma das partes. Eu trouxe aqui para vocês os principais pontos, mas você tem que ler o edital de ponta a ponta. Segundo ponto que você tem que analisar antes de arrematar um imóvel é a matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel é como se fosse a certidão de nascimento do imóvel. Então ali vai constar o endereço do imóvel, a metragem, se tem vaga de garagem, se a construção está averbada na matrícula. Então vamos supor que você vai comprar um imóvel, por exemplo, não estou nem falando de arrematação, você vai comprar um imóvel e aí quando você vai ler a matrícula ali, não tem aquela construção, aquela casa não está averbado naquela matrícula, ou seja, custa só o terreno. E aí você vai ter que regularizar, não que isso seja um problema, mas você tem que estar ciente de que isso pode atrapalhar a tua venda no futuro. Vai demorar um pouco mais para você conseguir liquidar essa operação e colocar o dinheiro no bolso. Então, vê se o imóvel ele está averbado na matrícula, toda a metragem do imóvel está averbado na matrícula, vê se houve alienação fiduciária por parte do banco ali, né, se ele colocou alienação fiduciária, se foi feita a consolidação da propriedade de forma correta, com a intimação do devedor. Tudo isso são pontos que você tem que analisar. Digamos aí que o edital e a matrícula são os 2 principais documentos de um leilão. Então, analisá-los com calma, entendendo, treinando isso
Porque pensa, antes da sua primeira arrematação, você pode treinar isso. Eu posso participar de leilões, né, digamos, como espectador ali, eu estou ali olhando, então vou analisar o risco, vou ver, para você ganhando segurança, porque quanto mais matrículas você vai lendo, quanto mais editais você for lendo, mais segurança você vai ter no momento do seu processo de arrematação, porque você já treinou isso antes. Lembra? Treino difícil, jogo fácil. Terceiro ponto que você tem que analisar em relação a uma arrematação, processos. É importante que você analise se o devedor entrou com alguma ação contra o banco. E aí tem uma observação aqui muito importante para você. Quando a gente fala sobre Caixa Econômica, os processos da Caixa Econômica, eles correm na Justiça Federal. Então, se você está interessado em arrematar o imóvel da Caixa, você tem que entrar no site da Justiça Federal e consultar lá se tem algum processo do devedor contra a Caixa Econômica. Se existe processo, é um problema? Não é um problema. Só que você tem que ler as principais decisões para ver se estão sendo favoráveis ao banco ou se estão sendo favoráveis ao devedor. Então, no caso de estar sendo favorável para o banco, não tem problema nenhum você arrematar imóveis. Eu mesmo já arrematei imóveis que tinham processos e não tem problema nenhum. Só que é importante que você leia as principais decisões. E lembrando, nem todo imóvel que vai para leilão tem processo. Tem muitos imóveis ali que estão indo para leilão e que o devedor já está consciente, né, já sabe, né, que não faz sentido ele entrar com o processo, e aí muitas vezes ele fica só esperando o momento de alguém arrematar e entrar em contato para que ele faça a desocupação do imóvel. Quando não, o imóvel pode estar desocupado, tá? Então é importante você olhar isso. Outro detalhe, se for um banco privado, for o Bradesco, ou o Santander, for o Itaú, você não vai olhar na Justiça Federal, você vai olhar na Justiça Comum, no Tribunal de Justiça Comum, consultando processos se existem algo em relação ao devedor contra o banco, tá bom? Então isso é muito importante também que você analise. E o quarto ponto, não menos importante, é a viabilidade financeira. Eu costumo dizer que o maior risco de um leilão nem são esses riscos jurídicos. Se você seguir um passo a passo ali, um checklist, os riscos vão ser minimizados. Risco todo investimento tem, mas os riscos vão ser minimizados. Agora, o que é importante, que é o trabalho que eu percebo que muita gente negligencia, é em relação a você analisar o real valor daquele imóvel, porque nem sempre o valor que está sendo mostrado ali no site do banco, que está sendo mostrado no site do leiloeiro, é o valor real do imóvel. Pode ser que seja um valor, né, que esteja mais alto do que o valor de mercado, ou mais baixo, que é melhor ainda. Mas é importante que você faça o dever de casa, que você entre em sites como Viva Real, Imóvel Web, Quinto Andar, esses portais como o LX também, para que você tente ao máximo pesquisar imóveis similares ou imóveis no mesmo condomínio, no caso do apartamento, e entender o valor real daquele imóvel, qual é o preço real. E lembrando que, óbvio, para você ter uma rentabilidade mais rápida, né, para quanto mais rápido você vender, melhor sua rentabilidade, importante que você calcule o preço de venda, normalmente ali 10 a 20% abaixo do menor preço que você encontrar nessas plataformas. Também conferir em site de imobiliárias locais, conversar com corretores, não só converse com um, converse com 3, 4 corretores diferentes, porque cada um vai te trazer uma opinião. E sempre corretores especializados naquele tipo de imóvel que você quer arrematar. Porque, por exemplo, vamos supor que você quer arrematar um imóvel de baixo padrão e você vai conversar com um corretor que tem expertise em imóveis de alto padrão. Ele não vai te trazer uma ideia tão boa. Então, é importante que você converse com corretores que são especializados, né, que têm o conhecimento naquele tipo de imóvel que você está buscando arrematar. Então, fazer esse dever de casa é importantíssimo, porque a viabilidade financeira é o maior erro que você pode cometer. Por incrível que pareça, não é nem o edital, não é nem a matrícula, não é nem olhar os processos, é a viabilidade financeira, é você ficar muito empolgado achando que aquele desconto que está ali é um desconto real. Muitas vezes pode ser, mas em algumas situações pode não ser, e você arrematar o imóvel contando com aquele preço e depois você descobrir, nossa, comprei o imóvel quase pelo valor de mercado. E aí não faz sentido. A gente está aqui para ganhar dinheiro, a gente não está aqui para comprar imóveis no valor de mercado. Então, por isso que essa tua viabilidade financeira é importante, que você leve em consideração esse valor dele de mercado, que aí você também vai computar a comissão do leiloeiro, o imposto que você vai pagar, que é o ITBI, né, para poder transferir o imóvel para o seu nome, as despesas do cartório, se precisar
fazer uma desocupação, no caso, me refiro até uma desocupação amigável, tá? Você tem que fazer desocupação sempre com ação judicial, entrando com ação de emissão da posse. Não. Boa parte das desocupações acontece de forma amigável. Então você contar isso na sua viabilidade. Vou precisar gastar aqui uns R$3.000, R$4.000 para tirar a pessoa do imóvel. Vou disponibilizar um caminhão de mudança, vou pagar o primeiro e o segundo aluguel para essa pessoa. Então, dessa forma, você vai ter toda a sua viabilidade ali, tudo organizado, para você estar seguro exatamente no que você está fazendo. Em resumo, quais são os 4 pontos que a gente tem que analisar para minimizar os riscos de um leilão? O edital, a matrícula, consultar se existem processos e, não menos importante, a viabilidade financeira para que você tenha segurança e saiba exatamente quanto esperar de retorno naquele investimento que você está fazendo. Se gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa seu like também e ative as notificações para você ser avisado todas as vezes que eu publicar um novo conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo.